E aí, falando do estudo, colocando isso agora em prática, eu trago aqui para vocês todas aquelas informações aqui, da forma como preenchido. Lembrando, com a ferramenta que você tiver. Então, lá o nome, a data de nascimento, a idade, feminino e masculino, né? Então, se eu tenho lá um nome que ele pode dar a entender que seja homem, seja mulher, e o sexo é importante, cidade, telefone, eu já expliquei, né, aqui qual que é o objetivo, né, dessas informações, e aqui eu estou colocando isso com uma melhor visualização, que já é o preenchimento. E aqui, dados da internação, olha aqui, paciente com história de internação recente, para extração de cálculo renal, ITU de repetição, e eu coloquei essa ITU aqui, essa sigla, para chamar atenção. Gente, cuidado com as siglas na auditoria concorrente. Isso pode mudar um diagnóstico, tá? Então, assim, existem siglas que são padronizadas, né? Já é de conhecimento de todo mundo, mas existem siglas que são surgidas, né, ali da própria instituição. Então, não, isso aqui eu sei que o doutor coloca, porque já é mania dele. Mas aí entra um profissional que não sabe das manias, e isso também é processo, e não entende. Gente, quando pega um prontuário de recém-nascido, parece que você está só lendo assim, letra por letra, um alfabeto. Então, cuidado com siglas. Elas podem ser utilizadas? Podem, desde que todos tenham conhecimento. Tá? Então, se é mania, que todos saibam da mania. Então, vamos lá. Apresentando mal-estar geral, associado a fraqueza e febre, realizado exames laboratoriais, com aí um exame leucocitúria aí importante. O diagnóstico fechado, o CID, e é onde eu falei, recém-nascido, não, caráter entrou de urgência, um quadro de infecção. Aí a gente põe aqui o hospital, já fui na letra A, CREUNA, médico responsável, não necessariamente o contato do médico, tá? Mas é importante numa emergência. Acomodação, como eu falei, o leito, número da guia, admissão e a alta. Então, ficou aí, ou conta-se o primeiro, ou conta-se o último dia, mas o período de internação. Quando eu falo lá, parte neuromuscular, às vezes ficou aquele pontinho de interrogação, Thalita, mas o que que eu vejo lá? Consciente, orientado, se está em coma ou não. E aí abro parênteses. Coma. Qual que é o peso disso numa UTI? O peso disso em outro local. Eu vou até dizer assim, em outro local do hospital. Tá? Então, só para vocês conseguirem identificar isso, né? Ter essa visão. Sedado ou não, déficit motor, se está sonolento, se está prostrado, período de confusão, tipo de deambulação. Por quê, gente? Isso aqui você já pode prever o que pode acontecer com o paciente com essas informações. Qualidade da assistência. Bom, será que depois que eu vi todas essas informações, faz sentido ele estar numa enfermaria? Faz sentido ele estar numa UTI? É ter a lógica, é a sistemática que eu falei para vocês. Oxigenação, você também consegue identificar. Opa, o paciente está dispneico, ó. Enfermeira, vem cá. Atenção nesse paciente aqui. Ele internou assim, agora ele tá assim, tá? Circulação, mesma coisa, gente. Acesso periférico, até isso. Durante a auditoria você consegue identificar.
ó, passei lá ontem, estava com esse acesso, hoje já está com outro. E aí? Isso para auditoria de contas? Quer dizer, a auditoria, o próprio hospital registra, né, que foi trocado, mas e aí? Não, eu consigo confirmar com a auditoria concorrente, realmente foi, tá? Onde que tá? Se tem sinais logísticos ou não, drogas vasoativas, enfim, tá? De acordo com o tipo de acomodação. Temperatura, pele e anexos, que foi o que eu dei, né, o exemplo, mas consegue identificar, né, que lá, quando a gente vê o motivo da internação, né, em que a gente vai, né, eu falo a gente aqui que faz essa auditoria, no que a gente vai focar, tá? Opa, febre, infecção, esse paciente tá, mas e pele, tá? Vamos, né, não vamos dar tanta ênfase assim. Gastrointestinal, como que esse paciente está, como está o abdômen, como, quando eu falei aqui de mais um pouquinho, né, no próximo, do geniturinário, isso é importante, porque a gente está falando uma infecção do trato urinário. E aí? Também, tá vendo como já tem até hemodiálise e algo que não tinha, né? Quando eu mostrei de uma forma geral, eu não falei de hemodiálise, é algo bem específico para aquele diagnóstico. E isso, gente, não foi do dia para a noite. Foi de acordo com as visitas e vendo o que fazia sentido. Porque qual que é o resultado final? É você colocar um CID e aí já sair com todas as informações, toda a estruturação que você precisa. Entendeu? E medicamentos? Gente, é o que mais tem Ctrl+C, Ctrl+V. Aí aqui eu dei até um print aqui dos principais, né? Mas olha como é importante. Até a via, gente. Isso faz parte de uma auditoria de um processo definido. Para quê? Opa, quanto de medicação oral esse paciente fez? O quanto de endovenoso? Nossa, será que com a prescrição teve desperdício para saber o quanto o prestador ele vai te cobrar? Você já consegue entender ali do próprio prestador qual que é o tipo, né, a quantidade, a via mais usada até para a própria medicação mesmo. Claro, tem medicação que é só um tipo de via, enfim. Ah, não, mas ele usa muito soro de 500, que daria para usar com um soro de 100, enfim, tá? Então, até isso é importante. E aqui, gente, eu coloco aí toda uma evolução do paciente, que é o que é esperado, né? Então, a gente consegue enxergar que lá no dia 6 ele estava com uma hemoglobina, a gente vê de 11,2, depois de 9,2, de 8,8. Opa, mas espera aí, e a creatinina? Então, é esse tipo de interpretação que a gente precisa ter essa visão. Bom, esse paciente, a oferta, né, que está tendo para ele está sendo positiva ou negativa, entendeu? Então, isso é importante, porque você pode, você não tem obrigação aqui, tá? Você é profissional de, ai, Thalita, mas eu preciso saber interpretar tudo. Não, mas vamos comparar. Opa, será que tá, né, o tratamento ele está sendo adequado? Não tem essa segurança? O médico, o seu médico do operador, doutor, eu acho importante discutir o caso, né, um paciente X lá, eu vi esses exames aqui, pode ser que eu esteja enganada, também humildade, viu, gente? Pode ser que eu esteja enganado, isso é importante, tá? Então, fazer essa análise do caso. E aí,
a gente vai, né, vendo, bom, o que que faz sentido ele fazer um raio-x, ok, de abdômen, enfim, tá? Então, é você também saber o que, né, quais ali os tratamentos que precisa ser feito de acordo com o diagnóstico, gente. Tá, o paciente entrou ali com uma infecção de urina, de repente você vê algo de crânio lá. Faz sentido? Tá? Então, ter também, né, esse raciocínio lógico que eu falei, analítico, crítico, questionador. Então, isso é importante. Uma TC de abdômen, tá? Então, por que que tá evoluindo com isso? Enfim, um espessamento, eu coloquei esse X aí até para, porque é um paciente real, né? Então a gente aí deixa bem com essas informações aí que não faz sentido a gente estar mostrando. E aí? E a finalização? Lembra que eu falei do fechamento? Então, e você colocou todas as informações que fazia sentido, né, dentro desse diagnóstico. Tá, tá ali, desse evento adverso na internação, é só no dia? Não necessariamente. Você pode ter essa informação ao longo da jornada ali de visitas, tá? Até porque, paciente deambula sozinho? Não. Dependendo da idade, tem grade, até isso. Por quê? Pode ser passível de um evento. Sinalização de internação eletiva em dia anterior, isso aqui também, gente, acha que é bobeira? Não. Vamos deixar isso registrado. O que não está nos autos, guardem isso. Não está no mundo. Você pode ter toda a informação da sua cabeça, consegue até imaginar o paciente. Se não está registrado, não adianta, né? A gente fala, contra fatos não tem argumento. Então, se você registra, aí sim, aí vamos discutir. Não, mas eu lembro, eu vi no dia, viu, mas não registrou, gente. Ação final desse caso, monitoramento. Evolução do quadro, vamos ver se ele evolui positivamente. E aí, passível de home. Por quê? Ele pode terminar o antibiótico em casa, enfim, ter o tratamento adequado, certo? Essa é a prática.